na santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, mais uma noite abençoadíssima, estamos na presença do nosso Deus para mais um momento de aprendizado e ensinamento da santa, bendita e eterna palavra do nosso Deus. Nós iremos orar e nesta oração de abertura nós queremos incluir todos quantos estão enfermos, dentre os quais nós continuamos em clamor, em oração e jejum pelo nosso querido irmão Regis. E também os demais que estão enfermos. Mas vamos incluir nessa oração de uma maneira toda especial o nosso querido irmão Regis Paixão. Pai, em nome de Jesus, nós te adoramos, nós te louvamos, nós somos gratos a ti, Senhor, por esse momento tão oportuno, tão eficaz de estarmos na tua santa presença. E é nesta noite, nesse momento tão oportuno, que nós queremos expressar a nossa gratidão. Nós somos gratos a ti pela vida, pela essência da vida, pela amizade, pela porta que está aberta, pela porta que se fechou. Nós te adoramos pelo pão que está sobre a nossa mesa, pela despensa e por até aqui tu ter nos ajudado, ter nos socorrido. Pai, mas no nome de Jesus nós queremos incluir também nesta oração o teu querido servo, irmão Regis Paixão, que encontra-se ali no Hospital das Clínicas, mas continuamos crendo no milagre que vem de ti, na essência da vida que vem de ti. Nós te adoramos, nós te louvamos, nós somos gratos a ti, Senhor. E também declaramos aberto este culto no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós vamos aproveitar o momento e adorar o Senhor, juntamente com o nosso irmão Eric e a nossa irmã Karina, lá de Rua das Artes, estaremos adorando o Senhor. Vamos adorar? Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no
No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Oh filho, a noite já passou, a sua hora chegou. Pegue a sua rede, volte para o mar. Vou te esperar no mar. Oh, nada de parar. Deus contemplou seu caminhar. Eu sei, é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Esse cenário vai mudar, a sua hora chegará. Ao tempo pra tudo, queimando você parar. Volte para o mar, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Parar, volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Agradecemos pela oportunidade em nome de Jesus. Amados, vamos ler a palavra de Deus? Evangelho segundo nos escreveu Lucas. O capítulo é o 5, o versículo 1 e alguns versículos conseguintes ao primeiro. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 1 e alguns versículos conseguintes ao primeiro verso. Nos diz assim a santa, bendita e eterna palavra de Deus. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos parados junto ao lago, mas os pescadores tinham descido deles e estavam lavando suas redes. E ele entrou em um dos barcos, que era de Simão, e lhe pediu que o afastasse um pouco da terra. E afastando da terra, sentando-se, ensinava no barco a multidão. E quando ele terminou de falar, disse a Simão: velejai para o profundo e lançai as redes para um arrastão. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, nós trabalhamos toda a noite e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E fazendo assim, eles pegaram uma grande quantidade de peixes e a rede se rompia. E eles acenaram aos seus companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. E vendo isso, Simão Pedro caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui nessa seleta noite, de uma maneira muito particular, de uma maneira muito especial, porque embora estejamos passando essa crise, essa pestilência, esse momento de pestes ao redor da nossa tenda, mas Tu tem nos guardado. A Tua palavra, ela tem valia a minha vida e a vida daquele que nos ouve nesta noite. A Tua graça, não tem outra coisa a mencionar a não ser a Tua graça. Essa dispensação de favor imerecido. Nós não temos méritos, nós não merecemos de estarmos na Tua presença, de se inclinarmos diante de Ti. Nós não temos estes méritos próprios, porque nós somos errôneos.
A grande verdade é que nós somos pecadores e somos pecadores muitas vezes conscientes. É verdade que muitas vezes lutamos para não cometermos os erros, mas por fim, que foi que Paulo disse, essa guerra interna, por fim, às vezes, terminamos a cometer os erros. Mas, em nome de Jesus, o seu Filho, a tua graça, ela tem nos alcançado e para isso nós lhe pedimos mais uma vez, mediante esta graça, que a tua palavra venha falar ao meu coração e ao coração daquele que nos ouve nesta noite. No santo nome de Jesus, nós te adoramos e te louvamos. Amém. Amados, estamos com um texto, esse texto, eu acho que ultimamente, após aquele hino, quem mandou você não parar de lançar as redes? Quem mandou você parar? De continuar a existência, a persistência em continuar uma pescaria. É um texto conhecidíssimo, mas não deixa de ser a palavra de Deus. E é essa palavra que Deus colocou no meu coração para nós compartilharmos essa noite. Jesus, o que me chama a atenção é que Jesus avistou 2 barcos. E isso significa dizer que tinha outros barcos. Tinha tantos outros barcos. Mas provavelmente esses outros barcos estavam abandonados. O Mar da Galileia não era composto por 2 barcos nas suas pescarias. Diz que no momento Jesus entrou no barco e outros barquinhos acompanharam ele. Ou seja, havia muitos pescadores no Mar da Galileia. Mas Jesus avistou só 2 barcos. E existe algumas lições preciosas e importantes porque que Jesus avistou esses 2 barcos. Os demais barcos estavam abandonados e Jesus precisava de um barco. Por isso que ele avistou esses 2 barcos. Mas ele avistou os 2 porque existiam movimentos em torno desse barco. E o movimento era único. Esses pescadores eles tinham vindo de uma noite falida, uma noite sem sucesso na pescaria, nada apanharam, mas o dia amanhecendo eles não largaram as redes. Eles foram limpar as redes, fazer alguma manutenção nos seus barcos e, por fim, esses barcos estavam acompanhados de pessoas, ou seja, os seus trabalhadores, aqueles que dependiam dessa embarcação, estavam lá. Por isso que Jesus avistou os 2 barcos. Primeiro ponto importante é que mesmo às vezes não dando certo aquilo que tínhamos planejado e parece-nos que o fim dava um grande fracasso, o que leva Jesus a se atentar, a perceber que você ainda pertence a um projeto que você acredita nele, e você acredita porque você sabe do seu potencial. Esses pescadores conheciam os seus potenciais como pescadores. Mas eles estavam limpando a rede não para continuar a pesca naquele momento, mas provavelmente eles iam aguardar a próxima noite chegar para eles tentarem novamente. Esse é um ponto importante. Se nós fôssemos dar nome para esses barcos, eu chamaria o barco de Pedro, porque um dos barcos é certeza que era de Pedro. O versículo 3 diz que o barco era de Pedro. E Pedro, se fôssemos dar nome para esses barcos, eu chamaria o barco de Pedro de o barco da persistência. O barco que não perde a esperança. Chamaríamos o barco de Pedro do barco da persistência. O outro barco dos demais pescadores nós chamaríamos retroceder jamais. Retornar, voltar, jamais. Retroceder, jamais. O versículo 4 nos diz que Jesus entrou no barco e é importante e é interessante nós percebermos
que Jesus não entrou no barco sozinho, Pedro continuou no barco. O barco era de Pedro. Pedro falou: o que o senhor quer que eu faça? Ele falou: afasta um pouquinho o barco para dentro do mar, para que eu possa pregar, para que eu possa esboçar o sermão, o meu ensinamento. E Jesus, ele prega, ele ensina ali. Pedro, atento, ficou ouvindo o que Jesus estava pregando, o que Jesus estava ensinando. Quando Jesus termina de pregar, entre a pregação e o término da pregação, uma coisa chamou a atenção de Jesus. E o que chamou a atenção de Jesus é que os pescadores estavam limpando as redes. E isso motivou Jesus a operar um milagre. Isso motivou Jesus a aplicar algumas lições preciosíssimas, principalmente na vida de Pedro, porque ele precisa fazer uma chamada para a vida de Pedro. Mas para fazer a chamada na vida de Pedro, é necessário que Pedro tenha experiências profundas com este Deus. E então, nesse meio tempo, entre o começo do sermão e o final do sermão de Jesus, Jesus percebe, pregando e olhando para a praia, ele percebeu que os pescadores não tinham desistido das suas redes. E quando ele termina então o sermão, motivado por perceber que os pescadores continuavam acreditando numa pescaria próspera, no outro momento de prosperidade, no outro momento de sucesso, é nesse prisma que Jesus volta-se para Pedro dentro do barco e diz: pode remar para o profundo, leve o barco para o mais profundo do mar. Aí Pedro, é o momento dele falar, mas Pedro aprendeu a ouvir. E depois dele ouvir o que Jesus estava ensinando, e quando Jesus pede para ele agora levar esse barco até o mais profundo do mar da Galileia, aí então Pedro, ele vai falar. E ele fala de uma maneira muito cônscia, ele é cônscio naquilo que ele está dizendo. Ele é muito inteligente. E ele diz: olha, e por que eu tenho que remar até o profundo? Ou seja, até aqui deu para esboçar o seu sermão. Essa distância é uma distância viável entre o Senhor e o povo que está lhe ouvindo lá na praia. Por que eu tenho que levar esse barco ao mais profundo mar? É importante você perceber que Jesus não vai falar de milagres. Jesus fala para que você lance a rede e faça um arrastão, ponto. Jesus não falou arrastão é lançar a rede e trazer a rede de volta. Isso chama-se arrastão, na linguagem do pescador. Mas não significa que o arrastão vai ter peixes. Jesus está dizendo para ele: você vai lançar a rede e ela vai vir cheia de peixes. Jesus está mandando ele lançar a rede e fazer um arrastão, arrastar a rede de volta. Lança a rede e traga de volta, arraste a rede e faça essa rede retornar para dentro do barco. Mas Pedro, ele antecipa uma coisa que está elencada ao arrastão. E ele diz para Jesus: eu vou falar uma coisa para o Senhor, antes que o barco chegue lá no mais profundo. Nós lançamos a rede a noite inteira. Não foi 1 hora, 2 horas, 3 horas de pesca. Nós lançamos a rede a noite inteira. Ou seja, do pôr do sol ao nascer. E nada apanhamos. Nada, absolutamente nada apanhamos. Mas Pedro, ele vai falar uma coisa importante para Jesus. Ele não espera Jesus completar a sua indagação, o seu questionamento. Ele mesmo já dá uma resposta de pronto dentro da sua própria indagação. E ele diz uma coisa, eu queria que você guardasse isso. Ele disse: sobre a tua palavra. Ora, amados, sobre está em cima, né? Não é com B mudo. Sob é embaixo, sobre é em cima. Se você se perceber, ele está dizendo sobre a tua palavra, ou seja, né, a rede, quando eu lançar a rede, a sua palavra vai estar por baixo
e a rede por cima. Sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Ora, o que Pedro está entendendo? Pedro tinha acabado de ouvir Jesus a esboçar um ensinamento. Jesus tinha pregado, tinha trazido um sermão. Nós não sabemos qual foi, o tema, a temática que Jesus trouxe nesse sermão. Mas Pedro, por certo, está aplicando aquilo que ele aprendeu dentro do barco. Ele diz: sobre a tua palavra, eu vou fazer o arrastão, vou lançar a rede, mas sobre a tua palavra. Não é a rede aqui e a sua palavra por cima, não. É a rede aqui e a sua palavra por baixo. É sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Sabe o que significa dizer? Que a palavra, ela estava submergida. Ela chegou no mais profundo do mar, antes mesmo que o barco de Pedro chegasse lá. Num certo momento, Jesus, o milagre de Jesus foi tão eficaz, tão inefável, porque não tem uma maneira muito prática de explicar, mas teve um momento que os peixes tiveram que obedecer e ir direto para a frigideira. João 21, quando os discípulos chegaram no mar, Jesus estava com os peixes na brasa. Quando Pedro diz sobre a tua palavra, para os peixes, o negócio ficou apertado, ficou difícil. A noite toda eles viram a rede passar e não se atreveram a cruzar o caminho da rede. Mas agora a palavra de Deus está no profundo do mar e convocando os peixes a entrarem na rede. E os peixes terão que entrar. Não importa se a noite anterior a pescaria deles não teve sucesso, agora Deus está na pescaria. A diferença é essa. A diferença entre você sair para a vida cotidiana, para a sua vida secular, para o seu trabalho secular, sem Deus é uma coisa e com Deus é outra. A noite não está para peixe, o mar não está para peixe. Se Deus estiver no barco, está. Então, quando a rede é lançada, Jesus, através da sua santa, bendita e eterna palavra, trabalha no profundo do mar. E quando ele trabalha no profundo do mar, ele está trazendo à tona, ele está trazendo para dentro da rede os peixes que na noite anterior não quiseram entrar nessa rede. Amados, um ponto importante. Quando Pedro lança a rede, os peixes olham para o outro, no sentido literal, figurado. Falam, agora temos que entrar na rede. Porque o Senhor do universo, o Criador dos céus e da terra, o Verbo de Deus. Você sabe que é verbo? Porque lá em João ele disse, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Verbo é ação, é palavra. Quando Jesus disse, eu sou o verbo de Deus, ele está dizendo, eu sou a ação de Deus. Por isso que ele disse, nada do que fez sem mim se fez. É mais ou menos assim. Deus no princípio falou, haja luz. Ele está usando o verbo, Deus. E quem é o verbo? Jesus. A Jesus ia lá, fazia a luz, retornava e falava, Pai, o que mais nós vamos fazer? O que mais nós vamos criar? É esse Jesus que está no barco, o verbo de Deus. Aquele mar que está ali foi Jesus que criou. Os peixes que estão ali, submersos nessas águas, é a origem da criação desse Senhor que está no barco, desse Cristo. Qual é o seu pesar? Qual é o seu medo? Qual é a sua angústia? Porque ontem nada deu certo. Ontem o mar não estava para peixe para você. Mas o verbo de Deus, que nada, absolutamente nada do que se tem sem Ele, não se fez, ou seja, Ele participou desde o princípio da criação. Ele está no seu barco.
E ele está no seu barco porque ele avistou o seu barco. E ele não avistou o seu barco porque o seu barco é mais bonito, porque está envernizado. Não, ele avistou o seu barco porque você continua dentro do barco. Os demais barcos ele não avistou, mas 2 barcos ele avistou. Ele avistou esses 2 barcos porque tinha movimento, tinha pessoas dentro desses barcos. E pelo fato de você não ter abandonado o barco, é nesse barco que Jesus quer te levar ao profundo do mar, para que você tenha experiências profundas com Ele e, consequentemente, você vivenciar os milagres que vêm desse Deus tão magnificente, tão poderoso que é o nosso Deus. Mas quando Pedro recebe a bênção, guarde isso. Vocês sabiam que tem crente, tem pessoas que não podem ser abençoados? Porque quando recebe uma bênção, a primeira coisa que faz é esquecer de Deus. Vocês se lembram dos 10 leprosos? Os 10 foram se encontrar com Cristo porque eles precisavam de uma cura. A lepra precisava sair daqueles corpos. E Jesus curou os 10. Mas só um, que era samaritano, retornou para agradecer. E então ele recebe agora a cura da alma. Os outros correram, foram embora, tocar a vida, porque agora, para que nós precisamos de Deus? Se já tem uma bênção. Se eu já estou abençoado, para que eu preciso de Deus? Vocês sabem aquela oração que nós fazemos para que Deus abra uma porta de emprego? E quando você começa a trabalhar, você sai de casa feito um bode, porque o bode ele não dobra o joelho para nada. Sai de casa igual um bodão. Levanta, escova os dentes, toma um café, sai voado do mundo. Quando chega a mesma coisa. Mas antes dessa porta se abrir, você não se lembra que você orava? Que você pedia para Deus abrir uma porta para você? E por que agora você se esqueceu de Deus? Ou tem se esquecido dele? E às vezes se esquecemos de Deus porque Ele nos deu uma rede cheia de peixes. Pedro, quando está retornando com a rede cheia de peixes, a primeira coisa que Pedro faz é correr para junto de Jesus e dobrar os seus joelhos. Nós corremos um risco, às vezes, de sermos abençoados e se esquecermos de Deus. Porque a zona de conforto é uma zona perigosa. Quando tudo está dando certo, nós começamos a negligenciar os cultos, começamos a achar que não precisamos de Deus, que nós somos autossuficientes. Porque esse mesmo Pedro, lá em João 21, ele vai se achar autossuficiente. Veja o que é a pessoa reconhecer Deus na bênção e no outro momento entender que não precisa mais de Deus. Porque lá em João 21, Pedro disse: eu, Pedro, vou voltar a pescar. Veja que Jesus aqui vai fazer uma chamada para ele. E a chamada que Jesus vai fazer aqui no texto de Lucas é para que ele receba a chamada não mais de pescador de peixes, mas agora que seja pescador de homens. E Pedro, para receber a chamada para ser pescador de homens, ele passou por um processo. Primeiro, ele tinha um barco. Ou seja, ele tinha um porto seguro. Eu fico muito preocupado com esses dias que nós estamos vivendo, até porque agora estão um pouco parados, mas existem muitos animadores de púlpitos, de plateia.
que já não se posicionam mais como profetas. Muito mais preocupados em animar o público que estão lhe ouvindo do que pregar aquilo que se esboça em verdade nesse livro. Primeiro ele tinha um barco, Pedro tinha a base. Eu não acredito em encargo ministerial em pastores que não têm rebanho. Tem um monte de pastores aí. Corre de um lado, corre de outro. Não tenho nada contra o ministério de itinerante, eu não tenho nada contra. Mas aonde está a base? Aonde está o barco? Eu quero saber onde está o barco. Que para Jesus aprovar o seu ministério é necessário você ter um barco, ter uma base. Aonde está a sua base para você ser itinerante? Obedece à hierarquia? Obedece ao ministério? A primeira coisa que levou Jesus a se encontrar com Pedro e chamá-lo para o ministério foi que ele tinha um barco. E quando Jesus precisou do barco, o barco ficou disponível na hora para Jesus. Qual é a disponibilidade que você tem com o barco, com o seu ministério, com a sua vida, com os seus bens em favor do reino de Deus? Eu não estou dizendo que você tem que doar os seus bens, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo qual é a disponibilidade. Pedro não doou o barco, não. O barco era de Pedro. E o que Jesus pega emprestado, ele devolve. Jesus está pegando emprestado o barco de Pedro. Ele não está tomando o barco de Pedro. Ele vai devolver o barco. Primeira coisa, de processo para a chamada. Ele tinha um barco. Se você tem desejo pelo episcopado, Paulo disse que excelente obra você deseja, mas tem a base. Cadê o barco da base? E quem tem barco não tem medo de vento, porque sabe que quando vai para o mar, ou ele encontra bonança ou encontra vento. Se você tem barco como base, você não tem medo de tempestade, você não teme os vendavais. Segunda coisa, que está envolvendo a chamada de Pedro. Primeiro, ele tinha um barco. Segundo, ele aprendeu a ouvir. Jesus começa o sermão, termina o sermão. Pedro, ele não se atreve a falar nada no barco. Ele se inclina a ouvir. E nós vivemos um tempo que há pessoas que não se habituaram ainda a se inclinar a ouvir a palavra de Deus. Estão muito mais preocupados em pregar. Estão muito mais preocupados em ministrar. E alguns até arrumam confusão, porque não teve oportunidade de pregar, de ministrar. Amados, a palavra é profética. Né? Se você não pregou no culto A, no culto B, é porque aquela profecia que estava com você não era para ser entregue naquele culto. E às vezes encontramos uma dificuldade muito grande em relação a isso. Pessoas que chegam predispostas a falar, e a Bíblia manda ao contrário, diz que quando entrares na casa do teu Deus, se inclina mais a ouvir do que a falar, porque aquele que fala, ele corre o cunho, o viés da justiça, vai ser julgado aquilo que ele ensinou. Então é muito mais cômodo, é muito mais confortável, e é muito mais bíblico, e é muito mais discipulador você chegar na igreja para ouvir. Eu já vou com mais de 30 anos de ministério. E eu nunca saí de um culto chateado, porque eu não fui o pregador da noite, ou do dia, do culto, enfim. Eu nunca entrei num culto predisposto a pregar. Eu sempre entrei num culto para adorar. Mas essa dificuldade de igreja em relação a isso pessoas que querem o tempo todo estarem no individual e não entendem coletivo. Igreja é coletivo. Igreja é coletivo.
É tanto que Pedro entende isso, que a bênção que ele está recebendo, ele tem que colocar no coletivo. Porque quando a rede vem cheia de peixe, ele fala, chame os outros pescadores. Não quer saber quem são os outros. Ele falou, chame os outros. Para quê? Para que nós possamos compartilhar dessa bênção. Ou seja, a coisa aqui é coletiva. A igreja não é um só. Diz onde tiver 2 ou 3 reunidos. E até quando? O tempo vai passando e até quando você vai criar casas dentro da igreja por causa de oportunidade? Terceira coisa. Ele aprendeu a colocar em prática aquilo que ele ouviu. Porque tem pessoas que estão ouvindo a palavra, estão ouvindo os santos conselhos de Deus, e parece que é uma dificuldade enorme em colocar em prática isso que acabou de aprender. É por aqui que você tem que ir. Os seus passos, os meus passos, têm que estar aqui. Pelas diretrizes, pelos conselhos de Deus. O dia amanhece, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Peça permissão para Deus. O que a palavra está dizendo para você nesta noite? Quais são os conselhos de Deus para você aqui? Eu não vou citar o nome, mas tem um povo, e eu considero um povo abençoado, né? Qual é o segredo deles? O segredo deles é que eles vão para o culto receber os santos conselhos que estão aqui e colocam em prática. Mas vivemos um tempo, né, de uma tietagem muito grande dentro do Evangelho. Tietagem de pregadores, tietagem de cantores. E o molde, a forma profética concreta de igreja está se esvaindo. Eu acho que esse momento de isolamento social, de certa forma, nós temos que tirar alguns proveitos para nós como igreja. Tem itinerantes aí preocupadíssimos, porque eles vivem de oferta em oferta. E outros, e não estou dizendo que não é digna a oferta, estou dizendo isso, estou dizendo que é bom nós trabalharmos. A grande dificuldade de igreja agora, quem gosta de multidão, está aprendendo que adorar a Deus não precisa de multidão. Aquele que gosta de pregar para a multidão, está entendendo que pregar, ministrar, profetizar para o povo não precisa de multidão. E eu vou ser sincero, eu não quero saber se tem 10, 20, 30 me ouvindo. Eu só sei de uma coisa. Se tiver 2 me ouvindo, um me ouvindo esta noite, é porque é esse que tem que ouvir aquilo que Deus está esboçando através do seu santo conselho aqui. Acaba com esse negócio de tietagem, de multidão. Ou será que esse momento crítico, esse momento de peste, não vai lhe trazer lições preciosas quanto essa tietagem que está dentro do Evangelho? Pessoas muito mais preocupadas em se autopropagar. Pessoas muito mais preocupadas com o seu umbigo do que olhar para o próximo e perceber quais são as necessidades do próximo. Esse evangelho de tietagem está vindo na contramão daquilo que Jesus ensinou. Primeira coisa que Jesus fez com Pedro para chamar Pedro. Pedro tinha um barco e Jesus avistou esse barco. E avistou o barco porque o barco estava em manutenção. Segundo, Pedro aprendeu a ouvir. Terceiro, Pedro aprendeu a colocar em prática.
Quarto, ele aprendeu a ter experiências no profundo. E aí, então, Pedro, passando por esse processo de experiência, ele vai receber uma chamada. Jesus falou: Pedro, você achou bonito tudo isso aí? Achei. Eu estou aqui te adorando porque tu és um Deus de milagre. Eu aprendi que o meu barco serve para o teu reino. Eu aprendi a te ouvir. Eu aprendi que ir para o profundo do mar é ter experiências mais profundas. É entender que quanto mais profunda a água e o medo, o temor nos invade, mais tu podes fazer. O milagre é maior. Só voltando um pouquinho, esse mesmo Pedro, porque a nossa vida é altos e baixos. Lá no capítulo 21 de João, ele recebeu uma chamada para ser pescador de homens. Porque Jesus fala para ele: você entendeu a experiência com peixe? Entendi. Então eu vou te fazer uma proposta. Venha ser pescador de homens daqui para frente. Venha ser pescador, ganhador de almas. Tem pessoas com um cargo ministerial, tem pessoas querendo fazer a obra. Muito bom você querer fazer a obra, mas a sua base tem barco? Você aprendeu a ouvir? Quando você chega no culto de ensino, você está lá para aprender? Está pagando um preço no aprendizado? Sabe o que eu fazia com 12 anos de idade? E eu tenho por lição muito prática disso a minha mãe, pastora Dida. Deram para ela na época uma sala da escola dominical lá na Vila Rodrigues, Assembleia de Deus do Belém na época. Era 1970 e alguma coisa, acho que 76, 77, ou 74, 75. Eu tinha 12 anos de idade. A minha mãe me chamou, e naquela época eles me chamavam muito de nenê. Eu era o Né, eu não me chamava muito de idade. Falou: Né, eu recebi uma responsabilidade muito grande, eu vou dar aula no domingo de manhã para a classe de jovens, das moças. E sabe o que minha mãe fazia no sábado? Ela me chamava no sábado, à noite nós íamos para o Belém, para a sede, eu e ela, tempo difícil. Nós íamos a pé, de casa até a Vila dos Remédios, pegar o Praça Ramos, que saía lá da Vila dos Remédios, lá em cima, perto da igreja do saudoso pastor Felisberto. Praça Ramos saía ali, perto da igreja. Nós íamos a pé, do Mutinga até a Vila dos Remédios, pegávamos Praça Ramos e lá pegava outra condução e chegávamos no Belém. Sabe para quê? Porque no sábado era lição bíblica no Belém. Então minha mãe ia lá anotar, aprender o senso de responsabilidade. Primeiro aprender para depois ensinar. E essa lição ficou na minha alma, guardado. E nós saímos de lá, quantas vezes, passamos, era mais de meia-noite. Eu me lembro que uma vez chegamos, era em torno de 1h da madrugada, porque o ônibus que estava retornando, o que fazia Praça Ramos, Vila dos Remédios, ele bateu, ele colidiu no caminho, e não tinha outro ônibus não. E não tínhamos dinheiro para táxi, nem pensar. E nós chegávamos em casa, ela repassava a lição, para domingo de manhã, aliás, era domingo à tarde, a escola dominical na época, para no domingo à tarde ela estar lá lecionando. E eu, como criança, eu ficava observando aquilo, porque eu sabia o preço que tinha ali para ensinar. Agora, a gente vê um monte desculpa a expressão, um monte de menino de calça curta, que não tiveram experiência, que acham que sabem tudo.
Acham que são grandes filósofos, acham que são grandes teólogos. Não adianta teologia, não adianta filosofia, se você não tiver experiências profundas com Deus. E uma das coisas que te leva a ter as experiências mais profundas, você aprender a ouvir. É você ter barco. É você não ter medo da profundidade. Jesus ensinou tudo isso para Pedro, para depois chamar ele. Ele falou, agora eu vou te fazer pescador de almas. Agora você vai ser pescador de almas. E quando Pedro oscila, no capítulo 21 de João, ele diz, eu, Pedro, vou voltar a pescar. Sabe o que Pedro está dizendo? Lá no capítulo 21 de João, ele está dizendo, essa chamada de Lucas 5, que Jesus me fez lá, para mim não está valendo mais nada. Eu estou decepcionado com esse negócio de igreja, de evangelho. Eu vou voltar a pescar. Aí o outro grupo disse para ele, nós também voltaremos contigo. Ou seja, vamos deixar esse negócio de igreja, esse negócio de ser pescador de almas. Isso não está funcionando. Mais uma vez ele tem uma experiência profunda, porque ele lança a rede, nada apanhou. O mesmo Jesus, que outrora aplicou a lição nele, agora aplica novamente. O que vocês têm na rede aí? Nós não temos nada. Sabe o que você precisa aprender? Eu preciso colocar em prática todos os dias. Você acha que você é o bambambam no seu serviço? Você acha que você é o bambambam? Você é a última bolacha do saco? Você acha que a sua competência é muito grande? Você acredita que pode ir fazendo as coisas sem Deus? Cuidado que uma hora você vai lançar a rede e ela vai vir vazia. E você não vai entender porque você colocou toda a sua capacidade ali, todo o seu entendimento, o seu DR ali, o seu diploma, a sua eficiência que você acha que tem, a sua capacidade, os seus méritos próprios, e nada vai funcionar. No dia que você deixar o barco sem Jesus, nada mais funciona. E não adianta bater no peito e falar, eu não preciso de igreja, eu não preciso de evangelho. Eu não preciso desse Jesus. Eu posso ir bem fazendo as coisas porque a minha vida está dando certo. Eu tenho dinheiro no banco, eu tenho coisa guardada, eu tenho agora patrimônio, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Cuidado que a rede pode vir vazia. Não subestime Deus. Jesus, ele fica na praia observando aquele homem que lá em Lucas ele chamou para ser pescador de almas. O que tem na rede aí? João 21. Não tenho nada aqui na rede. Volta. Vocês lançaram a rede para o lado esquerdo, com a força da mão direita. Mude a posição. Agora lance com a mão esquerda para o lado direito. Eles retornaram, e quando retornaram, a rede novamente é cheia de peixes, porque o Senhor, o verbo de Deus é que está ordenando na praia. E começa a retornar, se indagando, conversando, e João, discípulo amado, quebra o silêncio. Diz, o homem que está na praia é Jesus o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Sabe que Deus está me tocando no meu coração nesta noite? Essa madrugada, Deus me deu uma revelação, Deus me deu uma visão. Era 2, 3 horas da manhã. Agora de terça para quarta. E Deus me falou de pão. Deus me mostrou padaria. E eu fiquei sem entender por que Deus estava mostrando padaria.
Por que Deus mostrou o nosso culto lá em Embu das Artes e a padaria junto, uma mistura entre padaria e igreja? Sabe, amados? É tempo de você valorizar isso aqui. É tempo de você valorizar a palavra de Deus. Tem pessoas muito mais preocupadas em rodar o pé dentro da igreja, pular. E o que eu estou percebendo é que essas pessoas não têm base, na sua maioria. E às vezes até nos chamam de tradicionais. Tivemos até uma pregadora que disse que a nossa igreja não acredita no Espírito Santo. Amados, nós acreditamos no Espírito Santo, nós acreditamos nos dons espirituais. Mas quem vai para a casa do pão quer pão, não se come pão. Paulo disse, quando vocês estiverem reunidos, falem no máximo 3 em línguas. Se passar disso, que haja intérprete entre vocês. Porque Paulo disse, o que há de edificar o outro você falando em línguas? Pode falar, mas o culto tem que ter princípios. O culto tem que ser ético. O culto tem que ser racional. Eu não entendo, tem pessoas no culto que dizem, eu não estou entendendo. Eu não sei porquê, mas Deus, se você não sabe, por que está fazendo? Porque o culto tem que ser racional. Culto racional é você ter consciência daquilo que está fazendo. Eu não sei o que edifica o que é tipo o culto cair, ficar caído no culto. O que edifica? É tempo de nós termos experiência com a padaria. É tempo de termos experiências com pão. É tempo de você arrumar o barco, cuidar do barco, porque Jesus precisa avistar o barco, mas você tem que estar no barco. Jesus avistou o barco, mas Pedro estava dentro do barco. Jesus disponibilizou, Pedro deixou disponível o barco, porque Jesus avistou o barco. E quando Jesus pediu o barco estava lá. Tenha barco, aprenda a ouvir, aprenda a colocar em prática o que você ouviu e aprenda a ter experiências no profundo do mar. Quando eu falo ter experiências no profundo do mar, é que mesmo ontem não tem dado certo, mas no raso ou aonde quer que seja, Deus está te chamando para o profundo. Que Deus continue falando no meu coração, no seu coração, e é essa palavra que Deus colocou no nosso coração, no meu coração, na minha vida e na sua vida esta noite. Que o nome de Deus seja louvado eternamente. Até domingo pela manhã. Que na paz. Amados, que Deus continue falando ao seu coração, ao meu coração. Somos gratos a Deus pelos seus santos conselhos externado à nossa alma, à minha alma, à sua vida e à minha vida. Continue se protegendo, continue obedecendo às normas da saúde e que Deus continue guardando a sua casa, lhe dê saúde, prosperidade. Mesmo em tempo de ventos, mesmo em tempo de pragas, Deus continua sendo o Senhor da vida e o Senhor do pão do dia. Ele é o Deus do maná. Embora seja deserto, mas o maná nunca faltou para os seus filhos e não há de faltar agora. Davi disse, eu fui moço, hoje eu sou velho, mas eu nunca vi um justo e nem a sua descendência mendigar o pão. Fique na paz, vamos adorar o Senhor juntamente com a nossa irmã Dora. Paz a todos. Vamos louvar o Senhor. Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiarmos e orarmos a Deus ouve e responde e dá tudo certo. Vai dar tudo certo.
tudo certo. Aleluia, Senhor. Sei que a vida não é só de momentos bons, é a tempo difíceis. A vida é mesmo assim. Mas se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Deus é fiel, creia. Onde você está, feche seus olhos, estenda suas mãos, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja, e todos dizem amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Até lá, até domingo de manhã, a nossa Santa Ceia online. Que Deus permita que nós estejamos todos juntos no domingo às 9 horas da manhã. Até lá, fique na paz. Um grande abraço.